Que a paz do nosso Jesus Cristo esteja com todos. Eu sou Aurelino Moraes. Estou passando aqui para nós fazer hoje mais um estudo da Palavra de Deus. O tema hoje é bem polêmico. A maioria da religião diz o contrário. Nós vamos falar sobre o que é pecado na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o pecado. Muitos da religião aí diz que o pecado é beber, é roubar, é prostituir. Mas será que é isso mesmo que a palavra diz? Será que é isso mesmo que a Bíblia se refere a pecado? Nós vamos entender um pouco da palavra de Deus hoje. Eu sei que o tema é bem polêmico, mas vamos à palavra de Deus, que é o que importa. A verdade está na palavra de Deus. Vamos fazer uma leitura aqui. Já está aí na tela aí. 1 João 3,4. O tema vai começar já. O que a Bíblia diz o que é pecado? 1 João 3,4 diz assim: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Já começa aí explicando já, na verdade, o que é na Bíblia, o que era para Deus pecado. Então, pecado na Bíblia para Deus é transgressão de lei. Então, todo aquele que transgredia a lei estava em pecado, porque o pecado era a transgressão da lei. Mas aí os pregadores ficam dizendo que a igreja está em pecado, porque fulano está em pecado. Mas será que é isso mesmo? Vamos entender então o que é pecado na Bíblia. Vamos fazer a leitura de Romanos 5,13. Porque até a lei estava, verbo no passado, o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Mas que lei é essa, irmãos? É a lei de Moisés. Quem transgredia as leis de Moisés estava em pecado. Mas como nós não temos as leis de Moisés para a nossa vida, nós estamos no tempo da graça de Cristo ressuscitado. Então as leis não se aplicam a nós, porque as leis se aplicavam ao povo de Israel. Então nós não podemos pecar, porque nós não vamos transgredir a lei de Moisés, porque nós não estamos na lei de Moisés, nós estamos na graça do Cristo ressuscitado. Ali diz, bem explicadinho, Romanos 5,13. Anota aí na tua Bíblia, aí, estuda aí. Porque até a lei estava, verbo passado, o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, se não tem lei, como é que nós vamos estar em pecado, irmãos? Há uma confusão muito grande. Você entra na igreja hoje e os pregadores, os pastores estão dizendo, mas tem que se arrepender dos seus pecados. Mas nós não estamos embaixo da lei. Mas o irmão que bebe, o irmão que fuma, o irmão que briga. Irmãos, esse é obras da carne, esse é obras do homem. Para Deus, ele não separa o homem de Deus. Ele é filho e vai continuar sendo filho. Vai ser disciplinado? Vai, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Vai ser um filho disciplinado, vai ser disciplinado. Mas são obras da carne, não é pecado contra Deus. Porque o pecado contra Deus, que a Bíblia fala, é a transgressão da lei, a qual nós não vivemos pela lei de Moisés. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós,
pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Está vendo? Não terá domínio mais sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça, não estamos mais debaixo da lei. Então a transgressão de lei que era pecado. Há uma confusão, então Cristo ele tirou todos, mesmo que fosse o pecado, mas Cristo ele tirou todos os pecados. Mas eles subiram lá na cruz e tiraram o pecado de lá e colocaram na igreja de novo. Os pregadores estão pregando que a igreja, que o povo de Deus está em pecado, mas é o pecado aqui, ó, Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, se nós estamos debaixo da graça, para nós não tem pecado, porque nós já nascemos depois da cruz de Cristo, estamos na graça. Mas vai explicar isso, ninguém entende. Os evangélicos, os religiosos, são religiosos na verdade, não entendem que o pecado era a transgressão de lei. Para eles, os pecados são beber, fumar, prostituir. É errado. Então errado é uma coisa e pecado é outra coisa. Eles fazem uma confusão, misturam tudo e tudo é pecado. Hebreus 9, 26. De outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então Cristo aniquilou o pecado lá na cruz do Calvário, mesmo que fosse pecado. Cristo ele fez uma vez, está ali ó, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, verbo se manifestou, passado, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ah, irmãos, mas aonde que se tirou esses versículos bíblicos? Sempre esteve aí, irmãos, desde que a Bíblia foi feita, foi montada, está aí o versículo. Mas os teólogos não ensinam, não explicam isso. Não entendem isso, não falam isso e jamais vão falar. Hebreus 7, 27. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo. Porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Ele quem? Cristo, ele ofereceu-se uma vez só, para sempre, por si mesmo, ele aniquilou o pecado. Mas os pastores arrancam o pecado lá da cruz e traz de novo e colocam no povo, colocam na igreja. Então, dizendo que a igreja está em pecado, tem que confessar o seu pecado, mas se nós não estamos mais embaixo da lei, porque a transgressão de lei que era pecado. Vamos em frente, 2 Coríntios 5,19. Isto é Deus, veja bem, irmão, 2 Coríntios 5,19. Isto é Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Deus nunca aplicou o pecado no povo. Ele estava em Cristo e reconciliou consigo mesmo. E pôs a palavra de reconciliação em nós. Mas não, eles não entendem, diz que nós, povo, a igreja está em pecado, irmãos. Confundem uma confusão muito grande sobre pecado. Eles não entendem o que é pecado, misturam todos os erros da carne, os erros do ser humano com o pecado da Bíblia. E daí é tudo, misturam tudo. Não entenderam. Tem a Bíblia embaixo do braço e não entenderam o que a Bíblia diz, não lê, não estudam. Não entende essas explicações. Colossenses 2,13. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos um pouco. Meia dúzia só. Errado, irmãos, está... Perdoando-vos todas as ofensas. Ele perdoou todas.
daqui a 2 milhões de anos nós fomos perdoados, Ele perdoou todas as ofensas. Mas não, eles não entendem. Dizem que nós estamos em pecado, então Cristo foi crucificado em vão. E todo mundo vai ser condenado, porque Ele não vai voltar para perdoar pecado. Ele já perdoou uma vez só, como nós lemos no versículo anterior, foi uma vez só, uma vez para sempre. Então, se a igreja está em pecado, está perdido, não vai subir ninguém.